Olá, caros alunos. Essa é a segunda parte da aula Convergindo Ações em Busca da Excelência Profissional. Na aula anterior, nós vimos comportamento e postura no mercado de trabalho, dicas para elaborar o currículo profissional, técnicas de preparação para uma entrevista profissional e nessa aula nós vamos ver como se portar em uma negociação salarial, profissões alternativas e o empreendedorismo e trabalhos autônomos como opções viáveis. Como se portar em uma negociação salarial? Primeiro, o que é pretensão salarial? Nada mais é do que o valor que alguém deseja receber para executar determinada função ou cargo. E é importante que você não coloque essa pretensão salarial no seu currículo. E só faça isso se a empresa, para a qual você está aplicando, solicitar essa informação. O mesmo vale tanto para a entrevista, de emprego ou em qualquer outro momento. Como se portar em uma negociação salarial, tá? Caso você está lá na sua entrevista profissional e você foi questionado, sobre o seu salário, quanto você pretende ganhar. Ou você está, no final da sua contratação e aí você é questionado quanto você quer ganhar. Aí existem alguns pontos que você precisa levar em conta para negociar esses valores. Primeiro ponto, o salário médio do mercado, tá? Você tem que procurar se informar, saber qual a faixa, que as empresas estão pagando, remunerando esses seus funcionários que ocupam a mesma posição que você. E é importante que você, como candidato, não espere ganhar, um valor superior ao que receberia em outras empresas, tá? Então você tem que fazer uma pesquisa de mercado, converse com colegas de trabalho, para ter uma ideia de quanto é que você deve pedir esse valor, tá? Segundo ponto, a experiência profissional. Aqui é importante que você leve em conta a sua experiência profissional, tá? Acadêmica. Portanto, o ideal é que você deseje ganhar de acordo com a sua trajetória no mercado de trabalho, tá? Se você não apresenta diferenciais significativos em relação aos seus concorrentes, então por que você deveria ganhar mais, tá? Então é importante que a sua experiência profissional ela esteja alinhada com esse salário que você pretende ganhar, ok? Terceiro ponto, analise os benefícios, tá? Não considere apenas o salário bruto, mas leve em conta os benefícios que essa empresa está oferecendo, tá? O plano médico, odontológico, vale refeição, flexibilidade de horário, vale transporte, entre outros, tá? Você precisa ponderar esses benefícios e o salário bruto. Será que se eu receber só o meu salário bruto, eu vou conseguir pagar um plano médico, me locomover, entendeu? Então você tem que analisar tanto o seu salário quanto o benefício e ponderar para poder chegar a uma conclusão. Então esses 3 pontos são importantes na hora que você vai negociar valores com a empresa. Profissões alternativas, Alternativa, ela vem do termo de origem francesa, que é a opção existente entre 2 ou várias coisas. E o que é profissões alternativas? Profissões alternativas é o nome dado para as novas profissões que estão surgindo no mercado, ou seja, profissões diferentes das que já existiam, tá? E elas estão aqui por decorrência do avanço tecnológico, tá? Essas profissões, elas também são conhecidas como profissões do futuro, que não são mais do futuro e sim do agora. A tecnologia está mudando o mercado e, como decorrência desse processo, está surgindo as profissões alternativas, tá? Dentro de profissões alternativas, tem alguns termos e tendências que fazem parte desse novo mercado,
que são indústria 4.0, transformação digital, o mercado disruptivo, entre outros inúmeros termos. A indústria 4.0, tá? Nada mais é do que, se vocês forem relembrar, teve a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e a indústria 4.0, que também pode ser conhecida como a revolução, né? A quarta revolução industrial. Ela é a integração de diferentes tecnologias. A inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a computação em nuvem. E tudo isso vem, né, com o intuito de melhorar os processos e aumentar a produtividade. Nesse símbolo de produzir aqui, né, de play, tem um link do YouTube que vocês podem aprofundar o conhecimento a respeito desses termos, tá? Indústria 4.0, mercado disruptivo e da tecnologia em si, né? A transformação digital é o processo em que empresas usam tecnologias para solucionar problemas tradicionais. Que problemas são esses? As quedas no desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. Ou seja, a transformação digital nada mais é do que usar a tecnologia para aumentar resultados, gerando aumento de desempenho e eficácia no negócio. Mercado disruptivo, tá? Eles são aqueles que rompem, são negócios que rompem a normalidade de um mercado, tá? Isso acontece quando novos mercados são criados ou o modelo de negócios é totalmente diferente do anterior. Um exemplo de modelo de negócio totalmente diferente é o Uber. O Uber é um modelo de negócio totalmente diferente, por exemplo, das cooperativas de táxi. Então, ele chegou no mercado e ele mudou totalmente o mercado, né, de locomoção, tá ok? Isso é um bom exemplo de mercado disruptivo. E as profissões em extinção, tá? Nossa, profissões em extinção, que são, né? Se vocês forem fazer uma pesquisa, tem uma lista bem extensa de profissões que provavelmente vão entrar em extinção daqui a alguns anos, tá? Por que isso acontece? Porque a realidade ela não é estática e o mercado de trabalho também não. Se o intuito de uma carreira é atender a uma necessidade, é natural que a ocupação ela deixe de existir quando essa carência for suprida de forma mais efetiva, tá? Isso ocorreu no passado, ocorre e vai ocorrer sempre, tá? Com isso, profissões em extinção, elas deixam o mercado, mas elas abrem, tá, espaço para novos ramos de atividade. Eu trouxe um exemplo, que é, por exemplo, a carreira de datilógrafo. Tá? Ela foi substituída pela de digitador, chegou, né, os computadores, então as máquinas de escrever foram trocadas. E agora, né, o digitador, ele vai ser trocado por quem futuramente? Por um aplicativo de transcrição de áudio, tá? Não vai mais precisar ter alguém lá para digitar. Você fala e um aplicativo transcreve seu áudio. Então, é a tecnologia mudando o mercado de trabalho, tá ok? E nós, como profissionais, temos que acompanhar essas mudanças. Como? Se profissionalizando sempre, porque senão vai ficar para trás, tá ok? O empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades e desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Ou seja, empreendedor é aquela pessoa que faz, sai da zona de conforto e da área de imaginação, né, dos sonhos. É aquela pessoa que coloca em prática as suas ideias. Isso é empreendedorismo. E existem algumas características que você vai desenvolver. Ninguém nasce com essas características, tá?
Ninguém nasce empreendedor, você desenvolve o empreendedorismo. Então, o empreendedor, ele é otimista, tá? Ele tem confiança, ele acredita que vai dar certo. E ele faz de tudo para conquistar os seus objetivos. E ele é diferente do sonhador. O sonhador, ele arrisca tudo que ele tem, mesmo que a empresa dele esteja falindo, ele continua acreditando que o sonho dele vai dar certo. Tá? Então, o otimista, ele tem que ser diferente do sonhador. Ele tem que saber que é possível e que a partir do momento que não está dando certo, é melhor parar, fazer um plano de negócio, ver onde está errando e, se puder, continua. Ou se não, tenta outra coisa. Autoconfiança. É aquele empreendedor que confia em si mesmo, tá? Ele acredita, ele valoriza os seus talentos, ele defende as suas opiniões. Esse empreendedor, ele arrisca mais. E pelo fato de arriscar mais, ele pode perder mais, tá? Então é importante a autoconfiança e, como eu disse antes, né, saber parar. Coragem, tá? Ter coragem é não temer o fracasso, nem a rejeição, tá? É fazer tudo o que for possível para ser bem-sucedido. Mas ter coragem não significa que você não será cauteloso, tá? Você precisa entender que os riscos, eles existem, eles estão lá, e que também existe a possibilidade de falhar, ok? Mas a coragem é não parar no primeiro fracasso. É você tentar. Mas, como eu disse antes, é saber parar. Persistência e resiliência. É aquela pessoa motivado, convicto, entusiasmado. Ele é um bom empreendedor, tá? Ele resiste aos obstáculos, até que as coisas finalmente entrem nos eixos. Foi o que eu disse anteriormente. Ele pode falhar uma vez, duas vezes, e até que vai dar certo, tá? Ele não desiste facilmente, ele supera seus desafios e segue até o fim, sempre perseverante. No ramo do empreendedorismo, há 3 modelos de negócios: o autônomo, o profissional liberal e o MEI, tá? Cada um destes, eles possuem particularidades. O trabalhador autônomo são pessoas que possuem alguma habilidade e trabalham por conta própria, né? Sem nenhum tipo de vínculo empregatício ou, né, com alguma empresa ou coisa do tipo. Exemplo, o pintor e o marceneiro, tá? O profissional liberal. Tem diferença entre profissional liberal e autônomo, tá? Por exemplo, o profissional liberal, ele tem ensino superior ou técnico. Exemplos, os médicos, os advogados, os engenheiros. E eles têm que fazer parte de conselhos da categoria, ok? Um exemplo é um engenheiro, tem que ter o CREA, né? Então, eles precisam fazer parte de algum conselho, uma categoria que os represente, tá? O microempreendedor individual, que é o MEI. Ele é um empreendedor que tem um pequeno negócio, ele conduz uma empresa, tá? E essa modalidade é uma série de profissionais que eles puderam se normalizar, né? Eles formalizaram a sua empresa, tá? Aí, com isso, eles têm acesso a inúmeros benefícios, como aposentadoria, licença maternidade, financiamento, etc. Ou seja, o microempreendedor individual, ele possui um CNPJ, tá? Essa é a diferença do microempreendedor individual para o profissional liberal e o trabalhador autônomo. O profissional liberal, ele pode trabalhar tanto como um profissional, por exemplo, um profissional autônomo, como alguém também que possui, né, um CNPJ, tá? Trabalhos autônomos como opções viáveis, tá? O trabalho autônomo, ele é uma atividade exercida por um prestador de serviços de forma liberal, ou seja, ele executa atividades para uma empresa, né, sem nenhum vínculo empregatício, ou seja, por um tempo determinado.
tá? Ele foi contratado para desenvolver determinada atividade. O trabalhador autônomo, ele não precisa ter uma formação, tá? Ele apenas precisa saber desenvolver essa atividade. Quais são as vantagens e as desvantagens de um trabalhador autônomo? Ele tem como vantagens autonomia nos seus horários e demandas. Ele tem liberdade para conciliar suas atividades profissionais e as pessoais. Ele não tem necessidade de comprovar a sua atuação com certificados e diplomas, foi o que eu disse antes. Ele não precisa ser um profissional que possua, por exemplo, uma graduação ou coisa do tipo, tá? Não ter que prestar obediência a uma figura superior, ou seja, ele não possui um chefe, tá? Ele é o seu chefe. Desvantagens de ser autônomo: não assume o vínculo empregatício, ou seja, não tem acesso a privilégios trabalhistas, como carteira assinada e os benefícios que ela permite. Quais são? 13º, férias, FGTS, folga semanal remunerada, horas extras e entre outros. E outra desvantagem é a estabilidade financeira, tá? Uma vez que esse trabalho, ele não é fixo, tá? Então se você está pensando se vai se tornar um trabalhador autônomo, é importante que você pondere, tá, as vantagens e as desvantagens. Porque se você tem um emprego de carteira assinada, entre outros, e você está planejando sair desse seu emprego e ser um empreendedor, é importante que você leve em conta, né, todas as vantagens e as desvantagens, para saber se realmente vale a pena, tá ok? Alguns exemplos, né, de trabalho autônomo: professor particular, babá, um vendedor de doces, um cuidador de pets, um consultor, um organizador de festas, faxineiro, pintor, marceneiro e entre inúmeros outros exemplos que temos. Então essa foi a aula, tá? Em caso de dúvidas, entre em contato através do grupo da turma ou na interação online. Até a próxima!